Nesse vídeo eu vou te contar como foi que eu fui aprovada em 3 concursos públicos para professor. Meu nome é Luana e eu sou professora da rede pública e nesse canal eu falo sobre educação e infância. Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo porque para você realmente compreender eu preciso trazer a minha trajetória com concurso público. Minha trajetória com concurso iniciou no ano de 2018. Quando eu prestei o meu primeiro concurso, eu estava terminando o último ano da graduação e eu realizei um concurso público. Foi o meu primeiro concurso, eu ainda estava com a mente muito fresquinha da graduação. Nesse concurso, eu acertei 28 questões de 30 e eu consegui ser aprovada nesse primeiro concurso que eu realizei. Eu precisei colar grau especial, não consegui colar grau com a minha turma para conseguir assumir esse concurso, porque aconteceu tudo muito rápido e desde então eu sou concursada. Nós estamos no ano de 2025 e desde então eu sou concursada nesse município. Porém, é longe da minha cidade natal, é longe da minha família e esse sempre foi um desejo do meu coração, voltar para morar perto da minha família. E aí se passaram os anos e eu tentando outros concursos de cidades próximas, inclusive da cidade, e eu não consegui mais atingir uma nota suficiente para ser aprovada. Eu fui classificada em todas, mas eu não conseguia ser aprovada. A minha média de concurso dos últimos anos, eu ficava na média da faixa de 100, no 100º lugar. Mas eu não consegui estar dentro das vagas. Geralmente, cidade interior oferece poucas vagas. E aí, para você conseguir uma boa colocação, você tem que realmente tirar uma nota muito boa. E o que não era meu caso. Mas aí, no ano de 2024... começou-se alguns burburinhos de concursos em cidades próximas à minha e eu já comecei a estudar desde que os burburinhos começaram que iria ter concurso nessas cidades. E a partir daqui eu vou contar para você quais foram os meus erros nos concursos anteriores e quais foram os meus acertos que me fizeram ser aprovada nos próximos concursos. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi parar de dar desculpas. Eu dava muitas desculpas. Eu tinha desculpa para tudo antes. Eu não conseguia estudar porque eu estava cansada, eu não conseguia estudar porque eu tenho um filho, eu não conseguia estudar porque a casa estava bagunçada, enfim, eu dava desculpa para tudo. E eu, dessa vez, parei de dar desculpa e eu estudava independente do que houvesse. Se era minha hora de estudar, eu estudava, independente se houvesse barulho, se houvesse pessoas, se eu estava em algum lugar, se eu estava viajando. Deu minha hora de estudar, eu estudava e não dava mais desculpas. Eu poderia até nem estar aprendendo o suficiente naquele momento, mas eu estava estudando, porque eu percebi que o mais importante é a constância. É todos os dias você fazer o seu papel. E é o que eu não fazia antes. Eu não fazia o meu papel antes de não ter constância. Eu estudava um dia, eu estudava 2 dias, 3 dias, depois eu parava. Aí depois passava uma semana e para eu retornar de novo e ter constância de novo, não conseguia. E aí foi isso que aconteceu. Eu parei de dar desculpas e comecei a estudar de verdade. E ter constância e saber mesmo se eu não estudasse em algum dia, eu sabia qual caminho eu deveria voltar. Outra coisa que fez muita diferença foi ter horários fixos. Antes eu estudava o horário que sobrava e depois eu passei a estudar com horários fixos. Meu horário de estudar era de manhã, eu acordava mais cedo que meu marido e que a minha filha para estudar com a casa calma. Eu estudava no horário de almoço, quando ele ainda estava em casa, para ficar com a nossa filha. E eu estudava de noite novamente, depois que ela dormia.
esses eram meus horários de estudo. Eu sabia que era o meu horário de estudar e a minha família também sabia que era o meu horário de estudar. E eles respeitavam o meu horário de estudo. Eu não fazia mais como antes de estudar o horário que desse. Eu vou cuidar da casa, eu vou fazer comida, vou fazer o que precisa ser feito e depois eu estudo. Eu não estudava, porque não sobrava tempo. Então o estudo passou a ser uma prioridade. E eu estudei independente se a casa estava bagunçada, se tinha comida feita. Enfim, eu estudava nos horários definidos. Fez muita diferença também saber o que eu iria estudar em cada horário. Ter um planejamento para estudar. Porque eu não perdia tempo. Se eu tinha somente 1 hora de manhã para estudar, eu não perdia tempo com outras coisas. Eu já sabia o que era que eu ia estudar. Geralmente eu fazia assim. Eu tinha um cronograma que nesse momento eu não recordo e não tenho anotado agora. Tinha um cronograma de português, de matemática, de conhecimentos específicos. Eu iniciava o conteúdo no horário de almoço, eu concluía o conteúdo à noite e de manhã, no dia seguinte, eu respondia questões. Cada pessoa tem uma forma de aprender, mas responder questões, para mim, é a forma que eu mais consolido os conteúdos. E aí, já pegando o gancho das questões, outra coisa que fez muita diferença foi que eu respondia questões a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu ia levar minha filha para o parque, eu levava um PDF impresso com questões para responder. Eu tava num passeio, eu tava, sei lá, no celular na mão, eu tava respondendo questão. Eu não perdia tempo, meu tempo era de responder questão. E isso fez muita diferença, porque quando você responde muita questão, você vai pegando o jeito da banca, você vai pegando as pegadinhas, você vai compreendendo os macetes. E quando chega numa questão que você não sabe responder, porque você não sabe do conteúdo, mas você sabe dos macetes da banca, te ajuda demais, porque você já treinou e já conhece como é. Quando eu também não tinha muito tempo, ou acrescentando a esse meu horário de estudo, eu também ouvia aulas quando eu estava fazendo minhas atividades de casa, quando eu estava lavando o prato, quando eu estava limpando a casa, fazendo comida, eu estava assistindo uma aula, ouvindo, e isso fez muita diferença, porque eu estava ali ouvindo a aula, depois eu respondia a questão, eu não precisava necessariamente sentar todas as vezes para anotar aquilo que tinha na aula. E também eu comecei a fazer pequenos resumos de coisas que eu não consolidava muito bem, que eu não sabia, e começava a colar na parede da minha pia, porque eu passava muito tempo na pia, cozinhando, lavando, e aí eu ia consolidando aquilo que estava lá. Outra coisa que eu fiz que, nossa, essa aqui não tem nem comparação, nem explicação de como foi bom pra mim, foi sair das redes sociais. Eu saí das redes sociais, a rede social que eu usava exclusivamente é o Instagram. E eu apaguei o aplicativo de Instagram, não tinha mais Instagram. De vez ou outra eu entrava no Instagram, no navegador, mas como não funciona direito, então rapidinho eu perdi o interesse e saía. Então eu não perdia tempo com rede social. E isso foi assim, crucial. Porque às vezes a gente pega o celular, tá de boa, passando na rede social. E quanto tempo a gente não perde fazendo isso? Então, o tempo que eu perdia era respondendo questão. Às vezes a gente não vai no banheiro, leva o celular. Pois bem, tava no banheiro respondendo questão. Não mais na rede social. Também utilizei o ChatGPT para me ajudar a formular questões de algumas bancas que não tinham um banco de questão muito grande disponível. E aí eu colocava alguns exemplos de como a banca cobrava e pedia para o ChatGPT formular questões parecidas com o assunto que eu queria. E nossa, me ajudou demais. Pode ser que de vez ou outra tenha alguma informação errada no ChatGPT? Pode, mas me ajudou muito a não perder tempo, porque ele já formulava as questões do jeito que eu queria. Às vezes eu também pedia algum resumo de algum conteúdo e
já vinha tudo certinho. Podia ter alguma coisa errada, eu conferia depois em algum site mais seguro, mas no geral, a maior parte me ajudou, a maior parte foi bom. E outra coisa que fez muita diferença foi que dessa vez eu investi financeiramente. Pode ser que você não possa nesse momento, mas eu achei que fez muita diferença o investimento com o cursinho e também, principalmente, com a plataforma de responder questões, que não é tão caro, mas fez muita diferença. A plataforma que eu usei foi o Concursos. Foi muito bom, me ajudou demais. E eu recomendo muito, assim, para quem não tem tempo de estar selecionando conteúdo, se você puder comprar um cursinho que você já conheça, é bom, porque aí tem os professores, você conhece, consegue esclarecer dúvidas e aí você tem um direcionamento mais certeiro com o cursinho do que você estudar avulso e procurando conteúdos de qualidade. Eu ainda não assumi nenhum dos concursos que eu fui aprovada. Porém, eu fui aprovada em 2 concursos nas vagas imediatas, um em 4º lugar e um em 3º lugar. E um 3º concurso, eu fiquei 2 vagas depois da quantidade de vagas imediatas. O concurso tinha 18 vagas, eu fiquei na 20ª. E foi muito bom. Eu estou na expectativa também de ser chamada nesse concurso, que eu não fiquei dentro das vagas, mas fiquei muito perto. Então foram 3 concursos no ano de 2025, somando com o concurso do ano 2018, eu totalizei 4 concursos e 3 aprovados dentro das vagas imediatas e um pertinho das vagas. Nossa, para mim o ano 2025 foi espetacular, foi um sonho. Eu pedi muito a Deus e Deus me deu muito mais do que eu imaginava. Mas eu sei que dessa vez eu fiz minha parte de verdade, sabe? Não somente pedi a Deus para me dar um concurso. Dessa vez eu fiz a minha parte, Deus me deu saúde e eu fui atrás do objetivo que eu queria e graças a Deus eu alcancei. Se você também está nessa luta, não desista, tenha constância, ore e continue, porque a sua vez vai chegar. A minha demorou 6 anos para chegar, mas chegou.